Glória a Deus. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 em diante, amém? Então acompanhe comigo aí a leitura. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui estava com Jesus, né? Jesus estava ensinando. Verso 18. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por este tempo. Como estávamos falando aqui durante o aviso, o Senhor honra quando nós separamos um tempo para estar na tua presença. E separamos este tempo para estarmos juntos como igreja diante do Senhor. Deus, que este tempo seja útil para a edificação, que este tempo seja útil para o Senhor visitar cada um que está aqui, que este tempo seja útil para o Senhor fazer uma obra nos nossos corações. Deus, que este tempo glorifique o Senhor. Nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos, nós nos colocamos diante de Ti como pessoas que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala conosco, guarda-nos, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse é um texto bastante conhecido. Muitos já conhecem a história deste paralítico que foi conduzido por 4 homens, né? Em Marcos capítulo 2 diz que foram 4 homens que conduziram o paralítico e o introduziram, o colocaram na frente de Jesus pelo telhado. Eles abriram o telhado e colocaram aquele homem ali. Mas a passagem de Lucas traz algumas coisas interessantes, e vamos meditar nela com calma, né, devagar, crendo que o Senhor pode falar aos nossos corações. Primeira coisa que é interessante dizer, está no versículo 17 do capítulo 5, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando. Estavam ali fariseus e mestres, vindo de todo lugar. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 17 nos traz 2 informações. Jesus estava o quê, irmãos? Ensinando. Ele estava numa casa, num lugar sentado, estava ali ensinando. E havia muitos fariseus e muitos escribas. E também aqui diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu não sei como que eles sabiam disso. Porque que não relata que houve nenhuma cura, não relata que Jesus estava curando as pessoas, mas havia uma unção no ar. Quem já sentiu a unção do Senhor no ar? Quando você sente que Deus está prestes a fazer alguma coisa, quando você sente que Deus vai falar com você, quando você sente que Deus vai fazer algo, essa unção, essa expectativa, diz aqui a palavra que o poder do Senhor estava com ele para curar.
Primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus estava ensinando. Por que Jesus ensinava, irmãos? Eu não perco a mania de pregar perguntando, né, irmãos? É meu jeito, não tem como, né? Deus me deu esse jeito aqui. Você me suporta um pouco mais aí, amém? Por que Jesus ensinava? Mas é uma boa pergunta para nós fazermos. Quando você ensina alguém aqui já ensinou alguém? Ensinou, sei lá, até descascar laranja, qualquer coisa. Você ensina alguma coisa para alguém. Todos nós já ensinamos alguma coisa para alguém. Mas quando nós ensinamos algo para alguém, qual é a nossa expectativa? É que a pessoa aprenda. Amém, irmãos? É coisa simples, né? É coisa simples, mas é profunda. Porque Jesus ensinava com a expectativa de que aquele povo aprendesse. E o Senhor hoje Ele nos ensina com a expectativa de que nós, como igreja, como sua igreja, aprendamos a viver de uma maneira digna do Evangelho, de uma maneira santa. O ensino de Deus está hoje sobre a igreja, está sobre nós. Nós nos ensinamos uns aos outros, edificamos uns aos outros, como diz aí em Colossenses 3, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente. Ou seja, eu ensino como estou pregando, mas eu também sou ensinado quando estou conversando com os irmãos. Eu aprendo com a expectativa de vocês, eu aprendo com aquilo que Deus faz na vida de vocês, eu aprendo quando vocês conversam comigo. Nós aprendemos uns com os outros. Por que Jesus ensinava? Porque Ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa de que nós pudéssemos aprender, para que a nossa vida pudesse refletir a glória de Deus, para que nós pudéssemos viver, ou para que nós possamos viver aquilo que Deus planejou para nós. É por isso que Ele ensinava. Se você for ler os evangelhos, em muitas partes Jesus ensinava. O Sermão do Monte diz que Jesus passou a ensinar os seus discípulos. Então Jesus ensinou durante muito tempo do seu ministério, que durou 3 anos sobre a terra. 3 anos e meio, Ele ensinou e ensinava e ensinava. Jesus curou. Jesus libertou, sim, Jesus libertou. Mas Ele gastou, Ele investiu muito tempo para ensinar. Sabe por quê? Porque Jesus não quer apenas curar você. Jesus quer ensinar você a ser um homem de Deus. Quantos podem dizer amém? Jesus quer ensinar você a ser uma mulher de Deus. Jesus quer ensinar você a depender do Pai. Jesus quer ensinar você a comandar com Deus. Jesus quer ensinar você e a mim, a nós, a igreja, como nós devemos receber dele graça e poder e unção e tudo aquilo que nós precisamos. Então Jesus estava ensinando, e é por isso que Ele ensinava. Ele quer nos dar palavras de vida. É por isso. Certa vez, alguns dos seus discípulos começaram a abandoná-lo. E Ele perguntou para os 12 que estavam mais próximos, assim, vocês também não querem ir embora? Mas Pedro falou assim, isso está lá em João capítulo 6, versículo 68. Mas Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, para onde é que nós vamos? Para onde iremos? Ou para quem iremos? Só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna, amém? Então Jesus nos ensina. Outra coisa que diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, de alguma maneira, naquele momento, havia um poder ali, naquele lugar, naquela reunião, que estava latente. Jesus devia estar com uma unção ensinando. Jesus devia estar com uma autoridade. Jesus devia estar ali com algo, irmãos, que as pessoas estavam sentindo, que havia naquele lugar um poder de Deus. Havia naquele lugar algo diferente. E o versículo 18 nos dá a entender que vieram então, esse então é porque havia o poder de Jesus para curar, porque o poder estava com ele. Então uns homens vieram trazendo um leito, um paralítico. Outra coisa que é interessante, por que eles levaram aquele paralítico à presença do Senhor? É porque eles viram que aquele homem não tinha condições de sair da sua cama ou de sair do seu leito de enfermidade com as suas próprias pernas. Aquele homem estava paralisado, aquele homem estava angustiado, aquele homem estava com uma história decretada sobre ele. Olha, não tem jeito, está paralítico. Você vai ficar aí para você viver, alguém vai ter que cuidar de você.
Você não pode semear, você não pode andar, você não pode ir no banheiro, você não pode fazer nada. As pessoas vão ter que fazer tudo por você. E aquele homem estava paralisado. De repente você na sua vida espiritual está paralisado, não consegue fazer nada. Não consegue orar, não consegue se alegrar, não consegue adorar a Deus, não consegue louvar a Deus. Há uma paralisia sobre você. Algo que você gostaria de fazer e você não consegue, está incapacitado, espiritualmente falando. Mas ali 4 homens, 4 dos seus amigos sentiram essa necessidade, viram e o levaram, quiseram levá-lo na presença do Senhor, para que Jesus pudesse tocar nele e mudar a história. Aqueles homens tinham fé de que Jesus poderia mudar a história daquele homem. Aqueles 4 amigos desse paralítico tinham fé de que Jesus poderia mudar a história deles, por isso eles quiseram levar o Senhor, levar ao Senhor este paralítico. Meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está aqui hoje, quando eu e você nos apresentamos diante do Senhor, nós temos fé de que Deus pode fazer algo maravilhoso. Você realmente tem fé que todas as vezes que você ora, que todas as vezes que você vem à igreja, que todas as vezes que você está com o Senhor, que todas as vezes que você se apresenta diante dEle, você acha que Deus pode fazer algo naquele dia? Você tem fé, meu irmão? Sexta-feira nós estávamos estudando a palavra aqui. Nós estamos falando que nós às vezes somos muito tímidos para orar. Falta-nos ousadia para orar. Falta-nos ousadia para crer. Falta-nos ousadia, coragem. Coragem para estar diante de Deus e clamar por uma mudança, clamar por algo sobrenatural, clamar por uma graça, clamar por algo de Deus sobre nós, algo que venha mudar a nossa história, algo que venha realmente mudar o curso da nossa vida, algo que venha nos libertar, algo que venha mudar a história dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa empresa, não importa, mas algo, irmãos, de Deus que só Ele pode fazer. Falta-nos ousadia para orar e para colocar diante de Deus a nossa vida com esta fé. Aqueles homens tiveram uma dificuldade para levar aquele paralítico. Olha o versículo 19, diz assim: não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, ao eirado. Então, acompanha comigo aqui a situação. Eles foram lá na casa do paralítico, pegaram ele, um em cada canto da maca, e foram andando para levá-lo a Jesus. Muito antes de chegar perto do Senhor, havia uma multidão que o impedia de chegar lá. E eles não conseguiriam levar aquele paralítico diante de Jesus. Eles poderiam falar para o paralítico, falar assim: olha, você viu, a gente tentou, mas dá uma olhada aqui na multidão. Um dos 2 que estava aqui no fundo ia levantar um pouco a maca assim, para o cara dar uma olhada. Você imagina a cena comigo? Assim, irmão, tem a maca que levanta um pouquinho, levanta o cara aqui, dá uma olhada. A multidão não tem como. Sinto muito, está difícil. Hoje não vai ter jeito. Vamos ver se a gente acha Jesus outro dia. Mas aqueles homens estavam determinados. A Bíblia aqui não diz isso. Eu não sei se o paralítico estava clamando: não, eu preciso ver Jesus hoje. Eu preciso ver Jesus hoje. Nós não sabemos. Aqui não fala, nenhum dos textos fala. Mas nós sabemos que eles insistiram. E eles procuraram um telhado e levaram aquele homem. Depois acharam onde Jesus estava, abriram o telhado. Fizeram uma brecha naquele telhado para poder descer aquele homem bem na frente de Jesus. Irmãos, a verdade é que eu e você vamos enfrentar dificuldade para estar diante de Deus. Hoje há uma mentira, eu não sei como se diz hoje, mas há não sei, eu quero tomar bastante cuidado, Eu quero tomar bastante cuidado para não falar algo que talvez possa machucar alguém. Mas toda pessoa vai enfrentar dificuldades, irmãos. Toda pessoa vai enfrentar dificuldade.
pode ser a preguiça, pode ser a dificuldade do horário, pode ser a dificuldade da distância, né? Pode ser o medo de abandonar algumas regalias da sua vida, que você sabe que se você se aproximar de Deus, você vai ter que abandonar algumas práticas. Você sabe que se você se aproximar de Deus, você teria que abandonar alguns vícios. Você sabe que às vezes o desejo da carne e a regalia do mundo e a facilidade do mundo, você sabe que talvez vai ter que abandonar aquilo ali. Então todos nós enfrentamos dificuldade para nos aproximar de Deus. Mas se você quer ser livre da sua paralisia, se você quer ser livre daquilo que impede você de crescer, de caminhar, de viver uma vida abundante, se você deseja Deus, a verdade é só uma: eu e você precisamos nos colocar diante de Jesus. Não importa a dificuldade que você vai passar, não importa a dificuldade que você vai ter. Outro dia eu estava aqui na frente conversando com meu amigo, o pastor Carlos Matos. Nós agora, o pastor Carlos Matos, ele tem uma obra social e a nossa igreja colabora com a obra social dele. Então toda a roupa que você traz, todo o alimento que você traz, nós estamos colaborando com a obra social do pastor Carlos, que é lá na região do Rio Comprido, ali perto de Jacareí, na Estrada Velha. Ele tem uma obra social ali, e ele muitas vezes, né, já foi lá para o Vale da Ribeira, lá no sertão, lá num lugar seco, num lugar difícil. Vale do Jequitinhonha, obrigado, amor. Lá no Vale do Jequitinhonha, e um lugar complicado, pobre, e ele andou construindo casas lá para as pessoas. Ele consegue aqui doações, vai lá e constrói uma casa, entrega para uma família, para uma viúva, para alguém, e ele tem trabalhado nisso. Deus tem levantado o pastor Carlos. Eu estava conversando com ele, disse que numa dessas viagens, ele estava lá e o carro dele quebrou, né? Passou num buraco, a estrada muito ruim, e teve um problema sério no carro. E uma família falou para ele assim: pastor, o senhor pode nos pegar aqui? Ele falou assim: olha, não posso pegar, mas se vocês forem na reunião, depois eu vou levar vocês. E eles andaram 7 quilômetros para ir para a reunião, a pé. À noite, no escuro. Chegaram lá, o carro do pastor estava quebrado. E o pastor Carlos falou assim: olha, o carro está quebrado, infelizmente não vou poder levar vocês. E eles voltaram mais 7 quilômetros andando a pé. E o que chamou a atenção do meu amigo, do pastor, é que eles foram rindo e voltaram sorrindo, cantando, glorificando a Deus. Andaram 14 quilômetros naquele dia, glorificando a Deus. Talvez essa fosse a dificuldade deles, que eles enfrentaram. Qual é a nossa dificuldade, irmãos? Qual é a nossa dificuldade? Entenda, meu amado, meu querido, meu amado irmão, com todo zelo do meu coração como pastor, e eu quero falar para você, e essa palavra serve para mim: não há nada que possa nos afastar do Senhor. Nenhum desafio, nenhum esforço, nenhum trabalho, nenhuma abnegação, deixar algo, nada disso pode ser comparado ao amor do Senhor, àquilo que Ele fez por nós. Vale a pena servir a Deus, vale a pena se colocar na presença do Senhor, vale a pena estarmos juntos como igreja. Vale a pena, irmãos. E esses irmãos atravessaram toda essa dificuldade, passaram por toda essa multidão, subiram no telhado, puseram aquele homem lá. Colocaram o homem na frente de Jesus. Versículo 19 diz assim, né? No finalzinho: desceram o leito, e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Eu imagino que eles pensaram assim: ufa, agora sim, né? Que bom. Conseguimos colocar ali, agora Jesus vai curar ele, porque o poder está com ele para curar. Mas você lembra qual foi a primeira informação que nós trouxemos aqui do versículo 17? Jesus estava fazendo o que, irmãos? Jesus estava ensinando. E quando ele viu aquele homem paralítico ser assim colocado diante dele, os escribas ali perto, os fariseus, aqueles religiosos, aquelas pessoas ali, todo aquele povo ali, ele estava ensinando. Ele falou assim: uma excelente oportunidade para ensinar. E, bom, eu acho que Jesus pensou isso, amém? Ele olhou para aquele homem, versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Imagina, Jesus olha para os homens, olha para o paralítico, a hora que ele abre a boca, os caras pensam assim: agora ele vai falar, seja curado em meu nome, ser curado, levanta.
Mas Jesus olhou para aquele homem e falou assim: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas o poder não estava com ele para curar? Por que ele não curou logo? Porque o maior problema do homem não era a sua paralisia, eram os seus pecados. O meu maior problema não é a minha dificuldade financeira, é o meu pecado. O meu maior problema não é a minha dificuldade na minha família, é o meu pecado. O seu maior problema talvez não seja a sua enfermidade, seja o seu pecado. O nosso maior problema não é aquilo que está exterior, não é aquilo que pode ser visto por fora, não é a dificuldade no relacionamento, não é uma dificuldade financeira, não é uma dificuldade na sua casa, na sua família, não é uma dificuldade física. O maior problema nosso está lá dentro de nós. É o pecado que habita em nós. É o pecado que vem da natureza humana. Qual era o real problema daquele homem? Jesus falou para ele: homem, estão perdoados os teus pecados. Você acredita que o seu maior problema é o seu pecado? Quando Jesus estava conversando com os fariseus, e os fariseus questionaram ele por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, segundo a tradição dos anciãos, dos judeus. E eles estavam dizendo que aqueles discípulos estavam comendo com as mãos sujas, estavam se contaminando. E falando sobre alimentos, Jesus falou assim: olha, nada que entra pelo homem pode contaminar o homem, mas é aquilo que sai de dentro do homem que contamina o homem. Jesus estava dizendo que aquilo que, depois ele explicou a parábola, está lá em Marcos capítulo 7. Ele estava dizendo que aquilo que o homem come, depois é eliminado, né? Vai para a sua barriga, vai para o seu intestino e aquilo é eliminado. Mas o que sai de dentro do homem, as coisas que procedem de dentro do homem, é isso que contamina o ser humano. É isso que contamina a minha vida e a sua vida. Olha só Marcos 7, versículo 21. Diz assim, se você quiser abrir, eu vou te dar um tempo para você acompanhar. Marcos capítulo 7, e versículos 21 a 23. Amém? Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo. O dolo é uma intenção maldosa, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Tiago diz lá em capítulo 1 de Tiago, você pode acompanhar apenas a minha leitura, Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15. Tiago fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça o atrai e o seduz, nós somos seduzidos pelos nossos desejos, nós somos atraídos pelos nossos maus desejos. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nosso real problema não é a doença. Nosso real problema não são as dificuldades. O nosso real problema é o pecado que gera a morte.
É o pecado que gera paralisia, é o pecado que gera discordância, é o pecado que gera tudo aquilo de ruim que tem na sua casa e também na minha casa, tudo aquilo de ruim que tem na minha vida e que tem na sua vida, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nós temos vivido com dificuldade e enfrentado lutas, é por causa do meu pecado e do seu pecado. O pecado gera morte na finança, gera morte nos relacionamentos, ele gera morte na família, ele gera morte da fé. Pouco a pouco nós vamos nos afastando da fé, pouco a pouco vamos naufragando, como diz Paulo a Timóteo, vamos afundando. Gera cegueira espiritual, as pessoas não conseguem mais entender. O pecado gera cegueira, afasta-nos do Senhor, o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta da sua perfeita vontade. Irmão, o seu problema é o pecado. O seu problema é o desejo que você tem dentro de você. O seu problema é o pecado que tem seduzido você, o seu mau desejo tem te seduzido. E é muito difícil, irmãos, pregar, porque eu prego dando exemplos da minha vida. Dando exemplos da minha vida. Quantas vezes eu tratei mal a minha esposa? Por quê? Porque na minha cabeça eu pensei que ela era digna de um mau tratamento. De repente ela fez algo que eu não gostei. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma lâmpada lá no quarto que está lá no closet. Eu falo assim, amor, deixa essa lâmpada apagada, por favor, porque gasta muita energia. Irmãos, eu tenho uma paranoia com lâmpada acesa. A minha mãe está rindo aqui. Vou falar que a culpa é sua, nós dois, né? A senhora me ensinou isso. Eu tenho uma paranoia, irmãos. Eu fico irritado. Então eu chego no quarto, está lá a lâmpada acesa. Aí tem um desejo dentro de mim. O meu desejo, vou ser sincero para você, irmãos. Você vai se escandalizar ou não? Não? Então, meu desejo, eu vou fazer de conta que essa planta aqui é minha esposa. Ela está ali, mas eu não vou falar com ela, não. Não é? Meu desejo, o desejo que está aqui no meu coração, na minha natureza pecaminosa, o meu mau desejo. Gálatas 5 diz que a minha carne, ela deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja aquilo que é contrário à carne. Há uma luta, e essa luta nunca vai acabar, irmãos. Eu não vou enganar você, ela nunca vai acabar. Então eu vejo a lâmpada acesa. Tem dia que eu não ligo, eu vou lá, apago. Mas tem dia, irmãos, que o meu desejo vem. O meu desejo é falar assim, quantas vezes, Adriana, eu já falei para você apagar essa luz, será que custa algo? Você vem aqui, pega uma roupa e apaga a luz. Será que você não entendeu ainda? Eu preciso ser mais claro com você. Por que você não julga importante o que é importante para mim? Por que você me despreza? E aí vai, irmão. Esse é o meu desejo. Ou então, tem outro desejo. Deixou a luz acesa. Eu vou deixar um restinho de leite lá na pia, que eu sei que ela não gosta. A Adriana toma um medicamento, nós dois tomamos medicamento, né? Então, para dormir, para acordar, então eu pego, eu levo, para mim é um prazer, eu levo um copo de água, deixo lá do lado dela, e levo um copo de água para ela, e para mim toda noite eu faço isso. Mas tem dia que eu fico irritado com algo que ela faz. E eu vou confessar para você, assim, eu vou pegar água só para mim, não vou levar água para ela. Irmãos, todos nós somos assim. E a hora que eu vou lá pegar água só para mim, não vou pegar para ela, eu não consigo. Tem algo dentro de mim aqui, que é o Espírito, ele fala assim, leva água para sua esposa. Aí eu pego, passo na sala e falo assim, estou levando água para você, viu? É o pecado, irmãos. É o pecado que acaba com a nossa família.
É o pecado que acaba com o nosso casamento. É o pecado que acaba com a sua santidade. É o pecado, meu jovem, meu adolescente, meu amado. É o pecado que rouba a sua santidade. É o seu desejo. Esse desejo, ele te atrai. Ele te atrai, irmãos. Ele te seduz. Ele te conquista. Ele te conquista. Ele te seduz. O pecado é terrível. E depois que o pecado é consumado, a Bíblia diz que quando o pecado é consumado, gera morte. Não tem mais solução. Se você concebeu o pecado, se você pecou, gerou morte na sua vida. Gerou morte na minha vida, não tem solução. Só existe um remédio para o pecado. Só tem uma solução para o pecado do homem, que é o perdão de Deus em Cristo Jesus. Só o perdão, meu irmão. É só o perdão. Mas sabe o que acontece comigo e com você? Nós somos crentes. Amém, irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Ô, irmão, graça e paz. Tudo bem, amado? Como é que você está? Tudo bem? Graça e paz. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. O Senhor é maravilhoso, não é? Olha que dia lindo, olha que árvore florida. Como Deus é bom. Aí você reúne a sua família para almoçar, seus filhos estão ali, fala assim, vamos dar graças ao Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento. Pai, querido, muito obrigado pela nossa família. Obrigado por esse alimento que o Senhor nos concedeu. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Irmãos, parece duas pessoas na mesma casa. Na hora que o cara está orando, ele é um, mas no dia a dia ele é outro. Como é que pode? Como é que pode isso? Nós somos crentes, professamos a nossa fé em Jesus, amamos a Jesus. Mas qual de vocês confessou pecado hoje diante de Deus? Se você maltratou a sua esposa, você confessou esse pecado a Jesus? Se você maltratou o seu filho, você confessou esse pecado a Jesus? Meu querido, amado, jovem, adolescente, se você está enganando o seu pai e a sua mãe, você confessou o seu pecado a Jesus? Minha irmã, se você está enganando o seu marido, se você tem uma dívida que o seu marido não sabe, você sabia que isso é pecado? Você já confessou isso ao Senhor? Meu irmão, se você tem algo escondendo da sua esposa, e você confessou ao Senhor, por que é que nós convivemos com o nosso pecado, como se isso não fosse nada? Como se isso fizesse parte da nossa vida? Como é que vamos conviver com o pecado? Irmãos, o pecado gera morte. De que maneira nós vamos andar com Jesus, vivendo desse jeito? Por que é que tem tanta bagunça e tanta confusão e tanta desarmonia e tanta maldição no nosso meio? Por que é que as empresas estão do jeito que estão? Por que, irmãos? Por que cristãos, homens de Deus, estão deixando a sua casa por outras mulheres? Por que mulheres estão traindo seus maridos? Por que jovens que estão aqui cantando, Senhor, Tu és bom em todo tempo, Sua misericórdia dura para sempre, Senhor, eu te amo, é só o Senhor que eu quero. Nós cantamos tudo isso, mas vai se deitar com outro jovem, vai praticar imoralidade sexual. Você não vê que a Bíblia diz, essas coisas procedem de dentro do coração do homem. O adultério, a prostituição, a lascívia, a mentira, o egoísmo, todas essas coisas estão dentro de mim e dentro de você. Só há um remédio, meu amado, querido irmão, é o perdão. Mas eu quero desafiar você a se prostrar diante de Deus e reconhecer o seu pecado. Dar nome ao seu pecado. Não fala assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não faça isso. Não faça isso. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, me perdoa pelo meu desejo de vingança. Eu estou com desejo de vingar a minha esposa. Deus me perdoa, Pai, pelo desejo de egoísmo, porque eu não quero fazer nada. Eu não quero ajudar ninguém, eu não quero dar meu dinheiro para minha filha. Deus me perdoa o meu egoísmo.
Sabe, a avareza. Avareza. O camarada tem dinheiro, eu já contei isso daqui, mas é um exemplo que é bom. O cara não comprou remédio de dor, a esposa dele com dor, com cólicas, na sua época, né, de menstruação com cólicas, e o marido não comprou remédio para a mulher, para a esposa. Sabe por quê? Porque na casa dele o dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é dele. O dinheiro dela acabou, ele não comprou remédio para ela. E é crente, e vem na igreja, levanta a mão. Vem na igreja, ora. Vem da igreja, dá o dízimo. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Queridos, você não pode ser seduzido pelo seu pecado. Você precisa entender que Jesus está aqui para te fortalecer. Agora, se você já foi seduzido, se você já foi atraído, e se você já concebeu, já permitiu que o pecado haja na sua vida, só tem um remédio para você, meu irmão. Só tem um remédio para você, que é o perdão de Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus falou para ele assim: homem, estão perdoados os teus pecados, versículo 21, os escribas ficaram doidos, irmãos. Eles começaram a pensar entre eles: mas quem que é esse que perdoa o pecado? Lembre-se que Jesus estava ensinando, e ele aproveitou essa situação para ensinar todas essas coisas. E eles ficaram ali, Jesus conhecendo o pensamento deles, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais, o que vocês estão pensando aí no coração de vocês? Jesus conhece o teu pensamento. Nossa, o pastor está bravo hoje. Não estou bravo, irmão. Eu não estou bravo porque para pregar isso que eu estou pregando hoje, eu fiquei, você não sabe quanto tempo de joelho, clamando o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu não estou bravo, eu estou no mesmo barco que você. Nós estamos no mesmo barco. E eles falam: quem que é esse? O que ele pensa que ele é? E Jesus falou assim: o que é mais fácil dizer? Está perdoado o seu pecado ou levante e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus tem autoridade. Jesus, ele queria curar aquele paralítico. Jesus queria mudar a história daquele homem. Mas antes disso, ele quis mostrar para aquele homem e para todos que estavam à sua volta qual era o real pecado, qual era o real problema, qual era a situação verdadeira que os olhos não estavam vendo. Todo mundo estava vendo um paralítico, todo mundo estava vendo aqueles amigos que levaram ele lá na frente, estava todo mundo vendo isso, mas havia algo que Jesus, só ele via, que eram os pecados daquele homem, que era o verdadeiro problema dele. Querido, eu quero dizer para você, Jesus está vendo o seu pecado. Jesus sabe quando você está sozinho na sua casa, no seu computador. O Senhor sabe quando você está sozinho no seu trabalho, o que você faz, o que você deixa de fazer. Deus sabe quando você está com a sua esposa. Deus sabe quando você não está com a sua esposa. Deus sabe quando você está sozinho na sua casa, quando você viaja, quando você é jovem e mora fora, quando você vai para a faculdade agora. Deus sabe. Deus sabe. As minhas filhas moraram, a Fernanda morou 6 anos em Juiz de Fora, a Flávia morou 4 anos em Campinas. Eu não sei o que elas fizeram lá, mas Deus sabe. Deus sabe o que você faz. Não se iluda, não se iluda, não se engane a si mesmo. Jesus sabia, mudou a vida dele. Qual que é a sua paralisia hoje, meu irmão? Qual que é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Essas coisas que fazem com que você se coloque diante do Senhor.
O que você está passando? Por que você está na igreja hoje? Você tem enfrentado dificuldades internas, dificuldades externas? Você está disposto a enfrentar todas essas coisas para estar diante do Senhor? Talvez eu vá chocar você agora, acho que não. O fato de você estar aqui na igreja hoje não significa que você está diante de Deus. Vou repetir. O fato de alguém estar na igreja, hoje no templo, sentado aqui, não significa que você se colocou na presença de Deus. Você pode estar aqui de corpo presente, irmãos. É o culto de corpo presente, né? Mas o cara está vivo ainda, né? Só está o corpo dele, a cabeça dele está longe. Ele está ouvindo, pensando em qualquer coisa, menos daquilo que está sendo ministrado. Não vê a hora de acabar o culto para ele poder ir para casa, ver os gols do Fantástico, ou ir para comer uma pizza, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que ser confrontado pelo Senhor. Mas se você está aqui hoje, desejoso de ouvir a Deus e de entender o que Deus tem para a sua vida, deixe Deus confrontar o seu pecado, como Ele tem confrontado o meu. Deixe Deus confrontar a sua vida. Deixa Deus mostrar para você qual é o seu problema real, qual é a sua real dificuldade. Lá em 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando nessa noite. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Seu problema não é o seu marido, é o seu pecado. Seu problema não é a sua esposa, é a cobiça que te atraiu e te seduziu. Você foi seduzido por um desejo mau do seu coração. E se você cometeu pecado, só tem um remédio para você. Só tem um remédio para nós. Aurélio, faz lá para mim um fundo musical. Vamos deixar o Espírito Santo agir aqui. Vai lá no teclado, irmãos. Não precisa subir cantor, não. Só o Aurélio com o teclado. Por favor. Sabe por quê? Porque eu quero te dar a oportunidade nessa noite de confessar os seus pecados. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus agir no teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar nessa noite. Se você quiser sair de perto do seu irmão para ele não ouvir, sai. Vai lá no canto da igreja. Não tem problema. Estamos diante do Senhor, amém? Estamos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor passe agora neste lugar. O Senhor deseja mudar histórias neste lugar. O Senhor deseja mudar vidas que estão aqui. Como aquele homem estava preso na cama, na paralisia, e o Senhor desejava curá-lo e ministrar algo a ele, mudar a sua história.
O Senhor desejava, mas antes de mudar a história dele, foi necessário o perdão. Amado, meu amado, minha irmã, meu irmão, antes do Senhor mudar a nossa história, Ele precisa perdoar a sua vida. Antes do Senhor mudar a minha história, eu preciso entender esse princípio que é confessar os pecados. Confessar a minha independência. Quantas vezes eu agi sem me preocupar com aquilo que Deus pensava? Quantas vezes eu agi por impulsos, sem pedir uma direção do Senhor? Confesse a sua independência. Se você tem qualquer tipo de problema no seu lar, se você tem qualquer tipo de problema no seu lar, você consegue entender que muitas vezes é o pecado, o desejo de vingança, o egoísmo, a avareza, a lascívia, prostituição, adultérios, todas estas coisas estão dentro de nós. Todas estas coisas estão dentro de nós. E se nós, assim, permitirmos que fôssemos atraídos por uma coisa dessa, se cedemos à atração, se permitirmos que fôssemos seduzidos por isso, irmãos, cometemos o pecado e o pecado gera morte. O nosso problema é o pecado. Não é a paralisia. A paralisia é aquilo que se vê. O problema na nossa casa é aquilo que nós vemos. As dificuldades financeiras é aquilo que nós vemos. A tristeza é aquilo que nós vemos. A raiva, a ira é aquilo que nós vemos. A gritaria é aquilo que se vê. A indiferença. Ah, meu Deus, como dói a indiferença. Mas é aquilo que se vê. Uma desunião é aquilo que se vê. A falta de perdão é aquilo que se vê. Mas aquilo que o homem não vê, está diante do Senhor, dos olhos do Senhor. Aquilo que as pessoas que estão ao seu redor não veem, está diante do Senhor, constantemente diante do Senhor. Mas há um caminho de perdão, não apenas de perdão, mas de purificação. O Senhor quer tornar você puro novamente. De novo em folha, puro novamente, como se você tivesse nascido agora. Cancelada toda escrita de dívida, cancelada toda acusação, toda dívida, toda promissória, toda vergonha será cancelada. E o Senhor quer te habilitar para uma nova vida, para você voltar para casa
como aquele homem voltou para casa, Jesus falou assim: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa, vai viver uma vida nova, vai viver a alegria, vai viver a liberdade, vai viver tudo aquilo que eu tenho para você, vai viver algo novo. Sai dessa paralisia, sai da sua cama, sai daquilo que te prende, sai de tudo aquilo que tem te amarrado. Mas olha aqui, estão perdoados os teus pecados. Meu irmão, chore mesmo. Fala: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, perdoa. Deus, eu não quero mais. Fala. Agora é o momento de você falar, meu irmão. Agora é o momento de você falar: Deus, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais. Me perdoa, Senhor, me renova, me faz novo. Eu quero dizer para você que é jovem e você já caiu na prostituição, eu quero te dizer, você pode sair daqui nessa noite virgem. Você pode sair daqui de novo virgem. Eu declaro isso a você, menina, moça, rapaz. Vocês podem sair daqui novos, totalmente puros. Porque este é o Deus em quem nós cremos, aquele que perdoa e aquele que purifica. Você pode voltar para sua casa para viver algo novo. Para viver uma nova vida, uma nova verdade. E quando você é perdoado, o Senhor te capacita e te habilita. Sabe de uma coisa? A força do pecado é o segredo. Quando você expõe o seu pecado, o salmista diz: enquanto calei o meu pecado, nem enquanto escondi, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram dentro de mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, aí tudo mudou. Querido, expõe a sua vida ao Senhor, como se Ele não soubesse, mas expõe, agora é a hora. Fala: Deus, muda, Senhor. Fala: Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais. Senhor, muda a minha natureza. Deus, eu preciso de Ti, Fala: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso que o Senhor toque em mim, eu preciso ser purificado. Sabe, meu irmão, quando foi que você subiu num telhado para estar diante do Senhor? Quando foi que você venceu uma multidão para estar diante do Senhor? Nós não lutamos nem contra os nossos sentimentos. Nós não lutamos nem contra a nossa cobiça. Hoje em dia as pessoas querem fazer de Deus um Deus para eles. Hoje em dia as igrejas ficam implorando para as pessoas aceitarem a Jesus. Isso criou em nós algo diferente, como se nós fôssemos especiais. Meu irmão, você é um pecador miserável, eu sou um pecador miserável. Nós não somos especiais, nós somos pessoas más. Nós somos pessoas más. Em nós não habita o bem. Dentro de nós, do nosso coração, há todo tipo de maldade. Mas a graça do Senhor tem vindo sobre nós. O amor de Deus tem nos perdoado e tem nos dado um novo caminho para viver, para andar. Não despreze aquilo que Deus está te dando. Não despreze, porque esta palavra que você ouviu nessa noite, será um testemunho contra mim e contra você na eternidade. Esta palavra que ouvimos nessa noite, será um testemunho contra nós. Se resolvermos andar no pecado, se resolvermos dar vazão ao nosso desejo da carne, essa palavra será um testemunho contra mim, será um testemunho contra você, contra a minha família e contra a sua família. Mas nós temos aprendido que existe um Deus que quer mudar a nossa história. Temos aprendido que existe um Deus que quer tocar em nós e fazer algo novo. E é este Deus que eu falo para você, querido. Confesse os seus pecados. Confesse. Deixa Deus purificar o teu coração. Em nome de Jesus.